Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar aí o linha de passe lá da ESPN, trazendo tudo aí sobre esse empate do Cruzeiro. Não foi um grande resultado, mas também não foi de todo ruim. Já acompanha aqui comigo, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. E eu acho que o Corinthians fez uma partida muito equilibrada, com organização, com consciência daquilo que precisa. As dificuldades que nós estamos tendo são justamente aí, no sistema ofensivo. Eu não escondo de vocês que eu ainda não tive os 3 jogadores de ataque jogando juntos. Eu estou aqui há 90 dias e em momento nenhum isso daí aconteceu. Eu espero tê-los o quanto antes. São jogadores que se completam, que se complementam dentro das partidas. Para mim, é muito em razão disso daí. Em primeiro lugar, acho que foi um jogo equilibrado. Tivemos alguns erros principalmente de passe na fase de construção. Mas o resultado acho que acaba por se aceitar, dentro daquilo que as duas equipas fizeram. O comportamento, o Corinthians é uma grande equipa, já jogou na sua casa. Vimos isto, com certeza queríamos ganhar, os jogadores pretendiam ganhar, a equipa técnica, o clube, os fãs, mas no futebol temos que respeitar o adversário, acaba por ser um empate que eu acho que justo, e é sempre um ponto fora de casa, sem sofrer golos, e continuar a nossa caminhada. É isso, 0-0, professor Paulo Calçade, o que eu ouvi desde o final de semana, desde o pós-jogo contra o São Paulo, era o seguinte: esse Corinthians vai tomar uma piaba do Cruzeiro, o Cruzeiro vai atropelar, olha, esse Cruzeiro vai arrebentar com o Corinthians, hein? Me parece então que o 0-0 foi uma vitória, é isso? Não deixa de ser um resultado importante contra o líder do campeonato. O Cruzeiro tem muito mais repertório para jogar futebol do que o Corinthians hoje. O Corinthians, ele é uma equipe, ele tem um time limitado. Por exemplo, sem o Dorival, ele mesmo disse, estou aqui 90 dias, eu não consigo escalar Yuri, Memphis e Garro. Difícil. Né? E são os caras que, você olhando para o finalzinho do ano passado, no campeonato, é um Corinthians que brilhava também em função do trio. E sem o Yuri Alberto, o rendimento do Memphis cai também, porque ele não tem um companheiro. O companheiro dele hoje foi o Thales Magno. O Thales Magno não está jogando bem. Quando é o Romero, também não é a mesma coisa. Então, se o Garro fica buscando passe, tentando alternativas, e ele só encontra o Memphis. Então você tem um time com um repertório pequeno contra o líder do campeonato. Um resultado empate em casa diante do líder, na situação do Corinthians, não é ruim. O que se falava em relação ao Cruzeiro ganhar o jogo era o Corinthians com a imagem que deixou após do jogo contra o São Paulo, de uma que inexistiu a disputa, o desejo de jogar futebol. O que acontece? Você fala, o líder vai atropelar. Aí foi outro Corinthians. Um Corinthians em casa, torcida em cima. Né? Aí um Corinthians que correu mais, um Corinthians que lutou muito mais, teve uma atuação defensiva superior. A questão é manter este Corinthians desse jeito para enfrentar um campeonato que é difícil para ele. Por exemplo, o Corinthians tem uma dificuldade imensa de jogar pelos lados. A beirada do Corinthians é Matheus Bidu e, eventualmente, o Mateuzinho. Tanto que você enxergava o Thales, um pouquinho mais pela esquerda, não aberto, e o Memphis, 2 atacantes, o Memphis até um pouquinho pelo lado direito, e o Garro tentando abastecer os dois. O lado se passar o Bidu, tem jogo. Se não passar, não tem. E sem bola tem um pouco de espaço também. Um Corinthians que não joga. Tem jogador de velocidade. Não existe. Ponta? Então, assim, aí no Corinthians não. Pois é. Aí você fala assim, é o Dorival. Peraí, gente. Ele mesmo voltou a falar hoje que me prometeram, eu assinei com a conversa e promessa de 4 jogadores, que ele sinalizou no momento da assinatura. Eu preciso. Ok, Dorival, até agora não chegou. E pela situação do Corinthians... E cadê o dinheiro para contratar? E que jogadores são esses? Sabe nem quem ele cobra isso, coitado. Mas é que ele quer um cara de beira, um cara de velocidade. É muito difícil, jogador de meio de campo. debater, né, Calçade? Por exemplo, não tem Garro nem Carrilho para o Botafogo, sábado. Se vira aí, já mais um jogo se vira aí, Dorival. Sonha. É muito difícil E ainda sem Yuri, né? fora do contexto. O Yuri talvez... É muito difícil debater fora do contexto, de jogo, como joga, se vai jogar pelas beiradas. O Dorival hoje ele entrou em campo para respirar.
Porque o papo todo do fim de semana é que ele não pode perder, porque ele já está com a corda no pescoço, senão hoje no próximo, quando emendar uma sequência de 2 derrotas, tomara que não, pelo emprego Mas você dele. não acha que se perdesse jogando bola ele seria demitido? Seria, mas o que eu tô falando, ele hoje ele entra em campo para não deixar o Cruzeiro jogar. E acho que ele até vai bem nessa ideia. Um começozinho ali que eu acho que o time ainda estava tentando entender como é que se posicionava em campo e depois ele sufoca. O Cruzeiro tem dificuldade para evoluir, para acelerar, para ter a bola e criar. O Cruzeiro não consegue estabelecer as suas dinâmicas que a gente vinha vindo tão bem recentemente. Então ele entrou só para garantir o emprego dele, porque o futebol aqui vive disso. Quarta-feira eu preciso respirar. Quem sabe domingo eu tento fazer alguma coisinha, mas se eu perder domingo eu já tenho que respirar quarta. Então, o Dorival ele só entra hoje para não perder. O primeiro tempo dele é bom porque ele não sofre gols. Então eu também nem fico confortável de virar e falar, mas porque o primeiro tempo ele bota ali os 3 caras no meio. Aí depois ele tem o Garro para tentar alguma coisa com o Memphis ali na frente, para tentar acionar, para tentar chegar, para tentar... por dentro. O que der, vai passar no pé do Garro, a gente vai tentar, mas o fundamental é não tomar um gol. Então como é que eu posso analisar o que o Corinthians do Dorival está jogando? O Corinthians do Dorival está se defendendo para ele não ser demitido. Então, assim, essa é a dinâmica atual do clube. Jogava nesse E certamente não foi isso que conversaram quando contrataram esse ele. trio no centro do campo, mais o Garro, Memphis e Yuri. É um time que ele é um time que tem um corredor central mais forte e a beirada frágil. Não sai jogo pela beirada. Então, quando você tranca, você não precisa ter muito trabalho para trancar os lados para o Corinthians e marcar bem no centro. E aí ele não joga. Quando tinha Memphis com o Yuri e o Garro, isso funcionou no ano passado. Mas é preciso observar uma coisa. Funcionou num momento em que o Corinthians... A gente sempre falou isso. A gente falava no ano passado. Não tinha mais Copa do Brasil e nenhuma competição internacional. Ele só tinha o brasileiro para não cair. E aí ele teve uma sequência legal de jogos. Mas este Corinthians aguentaria este calendário, que aí é Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Brasileiro e as competições internacionais que ele buscou e não conseguiu permanecer. Aí você começa a fragmentar e arrebentar o time. E são arrebentados. Né? E, assim, a torcida agora está atrás. Está atrás de... Você pega Gaviões, os caras... Sentam aqui, o cara tá indo pra balada, o outro não sei o quê, a torcida tá em cima. Então, isso porque é o clima da crise, é o roteiro da crise. Eu não tenho como colocar a responsabilidade, obviamente, no Dorival, mas eu tenho discordado de uma coisa nas escalações, a partir do momento que ele não tem o Yuri. Eu acho que ele devia jogar sem o centroavante, ele devia colocar o Romero, abrir o Carrilho do lado, jogar com os 2 volantes, Garro na frente, Memphis solto, 4-4-1, porque dos lados com o Carrilho e com o Romero ele não ia ter o jogo perfeito, mas ele tem recomposição, ele tem ali um pouco mais de chegada pelos lados, o time ganha mais alternativas, se fecha um pouco melhor. Mas eu não concordo com o jeito que ele tem jogado, tá? Ele hoje não tem centroavante, né? Oi? Eu acho que a entrada do Thales Magno fazendo uma dupla Garro para acionar Memphis e Thales. Não compensa o fato de você ter 3 jogadores atrás. Seria melhor você jogar, por exemplo, com o Romero e Carrilho aberto, 2 jogadores, o Garro mais solto, livre. Só pressãozinha de marca, lançamento e tal. E o Memphis. E o Memphis solto. Aí eu acho que teria mais lógica. Tudo bem, aí você tem 4. Aí você joga no meio de campo com 2. 4-4-1. Não, hoje a escalação, para mim, ela não... Você está falando do 4-3-3. Carrilho, Romero, Memphis, 3. Garro, 4. E ali uma dupla de volantes. Eu acho que a escalação não começa para mim pelo 4-3-3. Eu faria isso hoje. Não, eu acho que a entrada do Thales Magno não compensa. Eu só acho que os 2 volantes vão pirar. Entrega a bola para o adversário. E precisa encontrar uma identidade para o time, uma marca. Leonardo Jardim do outro lado. Ele se ligou ali que não ia funcionar, aquele time cheio de estrelas. A identidade do meu time vai ser um time equilibrado, com pegada e com rotação alta. Hoje, essa rotação não emplacou no momento ofensivo, porque o Corinthians marcou muito bem o Cruzeiro, então tem o mérito do adversário. Não foi o Cruzeiro Prime, o Cruzeiro que a gente viu nas últimas rodadas. Cruzeiro Prime? Mas era o que a gente estava vendo. Moderno. Por isso, eu gosto dessas expressões pós-modernas. Pelo menos temos aqui o Prime Brailer. Melhor versão. Não foi o Cruzeiro... Não foi o 360, mas a melhor versão. Tá bom, obrigado. Aqui é uma versão luxo. Mas eu gostei da postura defensiva do Cruzeiro. Gostei da postura como o Cruzeiro... O Cruzeiro marca muito bem. Eu só acho que o Cruzeiro, que é um candidato ao título, ele tem ainda mais facilidade de jogar contra times que querem atacá-lo do que quando ele precisa tomar iniciativa. Lógico, porque esse é um jogo que vai ser desenvolvido com o tempo. É a marca do time, mas o Cruzeiro chegou 5 jogos seguidos como visitante sem tomar gol.
Terceira melhor defesa do campeonato. Impressionante. Quem diria que aquele Cruzeiro, que foi eliminado do Mineiro, da Sul-Americana, por falta de combatividade, por falta de intensidade, se transformaria num time equilibrado, num time que marca muito bem, uma revolução feita pelo Leonardo Jardim. Hoje o Cruzeiro não fez os melhores jogos aí. Vidalba salvando em cima da linha, o Cássio também pegando muito ali. A verdade é que a gente mais esteve próximo da derrota do que da vitória. Apesar de ter chutado mais pra gol, né? Ter grande chance ali 2-1, não sei. Acho que teve mais grandes chances aí o Corinthians do que o Cruzeiro. Mas pelo menos trouxemos esse pontinho aí pra casa. Tem muito campeonato ainda. Flamengo ganhou, então ele pode nos ultrapassar. Palmeiras a mesma coisa, né? Ele tem 2 jogos a menos. Se vencer os 2, eles nos ultrapassam. Então, em pontos perdidos aí, o Cruzeiro tá em terceiro. Era a hora da gente ter vencido, né? Mas, fazer o quê? Não conseguiu? Vamos ganhar do Ceará. Tem que ganhar do Ceará aí. O Ceará tá lá embaixo. Vamos jogar em casa. Mineirão lotado. É hora da gente mostrar nossa força aí. E mostrar por que a gente tá lá em cima brigando pelo título aí. Espero que nos próximos dias aí, Pedrinho traga alguém, né? Um ponto aí. Porque tá difícil. Até hoje nada. Vamos ver aí os próximos dias como vai ser. Se o Cruzeiro vai conseguir trazer alguém. Acho que pra sequência do campeonato, se não trouxer ninguém, vai ficar bem difícil se manter lá em cima. Talvez até brigando pela Libertadores, mas brigar pelo título vai ser difícil se não tiver reforço. Mas é isso, conseguimos esse empate aí, ainda estamos na liderança, mas agora com um risco maior aí de Flamengo e Palmeiras, que eles estão encostando, tem jogos a menos e pode nos ultrapassar aí. Então é isso, já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, um abração para todo mundo. E até o próximo vídeo.